Beleza, galera? Na última semana ficou famoso aí uma reportagem que apareceu, que passou no jornal Hoje, na TV Globo, foi dia 10 agora de agosto, com o seguinte título: Jornal Hoje mostra como funciona o serviço de emergência pelo mundo. O que acontece? Foi uma ocorrência aí que ficou famosa, teve um roubo numa rua lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e aí o cidadão estava atrás do carro que foi roubado, ele ligou 190, fizeram uma porrada de pergunta lá que não tinha nada a ver, e aí o cara ficou no veneno, desligou, falou, então deixa pra lá, desligou o telefone, e aí os ladrões ficaram felizes da vida, foi embora, tudo aconteceu como costumeiramente acontece no Brasil, ladrão se dando bem e o povo se dando mal. E aí o Jornal Hoje fez uma reportagem, mostrou como que funciona a rede de atendimento no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Nova York e Londres. E, lógico, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma empresa terceirizada lá que fazem que os atendentes atendem o telefone, uma empresa terceirizada, né? E aí, eles são operadores de telemarketing, né? Vamos falar assim. E eles atendem e aí passam as características da ocorrência e a viatura vai. Eu queria me atentar ao seguinte, se você quiser ver a reportagem inteira, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Mas eu queria me atentar ao seguinte. Primeiro, as demasiadas perguntas que o atendente fez. E segundo, um dado aqui que falou com outra vítima que ligou 190 e aí o atendente falou que não tinha viatura disponível para mandar para o local lá. Então, primeiro, perguntas excessivas. Em São Paulo, aí é até uma sugestão, né? Que aqui em São Paulo, a pessoa liga 190, tem um dispositivo na central, você sabe que tem a central de operações aí, o Copom, que chama da PM de São Paulo. Então a pessoa liga 190, a ligação cai nessa central de atendimento aí. Quando o caso é grave, está acontecendo no momento, por exemplo, ele viu que um cara sequestrou alguém e saiu com o carro, e aí a pessoa vai indo atrás com o carro, ali seguindo o ladrão, liga 190. A polícia de São Paulo tem um dispositivo que na hora que o cara está ligando, falando com o atendente do 190, eles liberam esse áudio, então todas as viaturas vão estar ouvindo a conversa entre o atendente e a vítima lá, ou a testemunha que está ligando. Então, ele vai falar para o atendente, fala assim, tô seguindo um carro branco assim, assim, assado. O atendente vai lá, libera esse áudio, todas as viaturas já estão ouvindo. E aí, virou aqui na rua tal. Então todas as viaturas já estão ouvindo e aí já começam a se mobilizar. É um mecanismo bem interessante. Mesmo assim, o atendente vai ficar perguntando as coisas para a pessoa ali, para conseguir mais características da ocorrência. E aí a viatura já está prestando atenção. Não tem que a vítima ou a testemunha falar com o atendente, para o atendente pegar e retransmitir a informação para as viaturas. Então corta esse meio tempo aí. Eu acho bem interessante. Aí quanto às perguntas lá que o atendente fez lá no Rio de Janeiro, realmente, ao meu ver aqui, se excedeu demais. Porque a testemunha que ligou, falou a característica do ladrão, falou o endereço, a rua tal com rua tal, acabou, pô. Ponto de referência. Não precisa de ponto de referência na ligação lá. Enfim. E a segunda coisa que eu queria falar aqui rapidinho é sobre a ligação lá que eles falaram que não tinha viatura para ir atender a ocorrência. Pelo seguinte, olha o tanto de ocorrência que acontece no nosso Brasilzão. Lembrando que eu não estou falando isso para proteger nada, não. Estou falando da situação. Olha o tanto de ocorrência que diariamente acontecem no Rio de Janeiro. Então, se você tem lá, 10 viaturas trabalhando na área ali, se 10 ocorrências aconteceram, estarão as 10 viaturas atendendo essas respectivas ocorrências. Se entra a 11ª, não vai ter viatura para atender. Aí o que acontece? Se for uma coisa muito urgente, a viatura que está atendendo uma ocorrência que não é tão urgente assim, um acidente de trânsito, por exemplo, sem vítima ali, ela vai sair de onde ela está e vai para o mais grave. Só que, se não for nessa situação, essas viaturas vão continuar atendendo as ocorrências que estão. E aí essa 11ª ligação vai ficar pendente ali. E aí a primeira viatura que terminar um atendimento X, ela aí vai ser deslocada para esse outro local. Mas o que eu quero falar a respeito disso? O famigerado Estatuto do Desarmamento. Aqui vai mais um argumento para que você apoie
a queda desse estatuto do desarmamento. Você não pode colocar a sua segurança e a segurança da sua família toda na mão do Estado. Não tem jeito, não vai ter um policial do seu lado a todo tempo para te proteger. Então você imagina essa situação da primeira testemunha lá que ligou 190 e o atendente está lá fazendo uma porrada de pergunta que não tem nada a ver, e aí o ladrão vai na direção desse cara. Aí, às vezes vê que ele está ligando, mata o cara de bobeira, ou vai lá e roubou o carro da frente, não custaria voltar e roubar o carro de trás também. Então você fica na mão de um atendente terceirizado que está lá atendendo ligação e te fazendo um monte de perguntas. A segunda, o bicho tá pegando, você liga, pô, não tem viatura, e aí? Você morre. Agora você imagina se você pudesse ter acesso a uma arma de fogo. Nessa situação do primeiro exemplo ainda, o carro da frente está sendo roubado, você está no carro de trás, mas você está armado. Você pode intervir, você pode evitar uma situação trágica de acontecer. Vamos supor, o carro da frente tem 5 pessoas lá, você está armado no banco de trás. O ladrão vai lá e começa a matar todo mundo, dá um tiro em um, vai atirar no outro, você tá, mas você pode reagir. No atual Brasilzão, você não tem o direito de reagir, porque você não vai lá dar as caras para morrer. E aí você fica ovelhinha ali atrás esperando a desgraça acontecer, orando a Deus para que te livre do mal. Então, essa ocorrência, essa reportagem aqui serve para a gente refletir sobre o atual momento brasileiro. Violência só aumenta e você não tem como fazer frente a isso. Você não pode ter uma arma de fogo. Você não pode agir em legítima defesa no Brasil apenas utilizando os meios moderados e disponíveis ali, bababá, um monte de baboseira. Então, tá aí a minha opinião a respeito. E aí, com relação ao atendimento aqui com esse monte de perguntas, isso aqui infelizmente vai acontecer. Espero que não aconteça mais, né? Que esse pessoal terceirizado lá do Rio de Janeiro passe por mais treinamento, porque você tá com uma faca de 2 gumes aqui. Igual no Rio Grande do Sul, quem atende as ligações são policiais militares de carreira. Então você fica naquela, pô, vou tirar um policial da rua para colocar para atender 190. Por um lado é bom, porque ele conhece o serviço policial, ele conhece a área, né? Então, ele tem já a malandragem e tudo mais, no bom sentido, obviamente. Ele já tem o tirocínio policial ali. Por esse lado é bom. Por outro lado, você está desfalcando a rua. Então, na minha opinião, essa ideia de funcionários terceirizados para atender o 90, lógico, sobre a supervisão de algum policial de carreira lá, para fazer uma triagem ali, para mim, é a melhor opção. Agora, esse pessoal terceirizado que vai para lá tem que fazer uma peneira, né? E, além de fazer uma peneira, para a pessoa não ficar falando informação para quem não interessa, também fazer um treinamento condizente com a gravidade ali das situações. Então ele tem que fazer um treinamento muito bem feito, igual é feito lá em Londres, eles falaram na reportagem, passa por 3 meses lá de treinamento e tal, e exige a pessoa ter experiência com um monte de coisa e tudo mais. Então, não adianta pegar qualquer um aí na rua e falar assim, agora você vai atender o 90, se vira aí. Igual a menina falou, faz 2 semanas de treinamento, pronto, agora você está apto. É complexo o negócio, você vai estar atendendo uma pessoa altamente, com um nível alto de estresse, e você tem que administrar tudo isso aí, essas informações, filtrar as informações que interessam, porque às vezes a pessoa liga e está falando um monte de coisa que não tem nada a ver, não fala o que interessa, fala coisas que não vão servir para nada. Então a pessoa que atende o 190, ela tem uma responsabilidade muito grande também. Beleza? Então essa aí é a minha opinião a respeito dessa ocorrência, dessa reportagem que passou essa semana. Forte abraço. Paz.